Freud foi um médico alemão que inventou a psicanálise. Sua teoria e técnica mudou a forma de ver o mundo, as pessoas e o inconsciente. Em um de seus textos, ele aborda o posicionamento do médico que exerce a psicanálise em relação aos seus pacientes. Essas regras técnicas foram alcançadas devido à sua experiência no decorrer de muitos anos. Entretanto, ele não nega a possibilidade de médicos usarem técnicas diferentes da dele. E agora, as recomendações. A primeira recomendação diz respeito à memória do profissional, no que o deve se lembrar de todos os nomes, datas, produtos patológicos e qualquer outro detalhe que contenha o mínimo de importância de todos os seus pacientes. Para que o médico consiga isso, Freud comenta sobre uma técnica que consiste em manter uma mesma atenção perante tudo o que lhe é apresentado, não focando somente em uma coisa. Essa técnica é conhecida como atenção uniformemente suspensa. Escutar e não se preocupar em anotar alguma coisa. A partir do momento em que o médico foca sua atenção somente em detalhes específicos, ele passa a selecionar o material que lhe é apresentado, fixando somente partes da informação e negligenciando as demais. Entretanto, a técnica da atenção uniformemente suspensa só terá resultado se o paciente obedecer à regra de comunicar qualquer coisa que passe em sua mente. Recomendação de não tomar nota no decorrer da sessão. A ação de tomar nota seria uma forma de seleção sobre aquilo que é trazido pelo paciente. Isso é, seria uma forma de fixar mais ou menos a atenção sobre esse ou aquele elemento da associação livre, o que vai contra a ideia da escuta despreocupada quanto à lembrança ou não de alguma associação trazida pelo paciente. Também, quanto à possibilidade de tomar notas, ainda que para fins científicos, Freud descarta a possibilidade de fazê-las durante a sessão, sem que isso prejudique a atenção flutuante. Assim, essas anotações poderiam ser feitas após a sessão. Falando novamente sobre a construção científica em cima de um caso, Freud aconselha que esses sejam trabalhados cientificamente apenas após o seu encerramento. Freud empreende, então, uma analogia entre o trabalho do terapeuta e o trabalho de um cirurgião. O cirurgião, assim como o analista, deve deixar todos os seus afetos de lado, de forma que esteja em jogo, no momento da cirurgia, apenas a operação, que deve ser realizada da melhor forma possível. Assim, a ambição de cura seria o mais perigoso sentimento para o psicanalista. Portanto, o analista não deve se ater às expectativas, ao reconhecimento, ao retraimento perante as críticas. Esses afetos apenas trabalhariam em desfavor ao paciente, assim como em uma cirurgia. Nesta recomendação é feita a analogia com a comunicação via telefone. As ondas sonoras emitidas são transformadas pelo aparelho em oscilação elétrica, que são novamente revestidas em ondas sonoras pelo receptor. O analista, assim como o receptor, posiciona o inconsciente a partir da associação livre. Todavia, Freud ressalta que o analista, para tanto, não pode ter em si resistências que o impeçam de entrar em contato com aquilo que fora percebido por seu inconsciente. As resistências do analista se caracterizam, pois, como uma outra forma de seleção e distorção do material do paciente. Como solução para esse problema, é prescrito a necessidade que o analista se submeta também a uma análise. Outra ressalva colocada diz respeito à transferência. O analista não deve colocar confidências e relatar sobre a sua vida, suas intimidades e seus conflitos mentais com o paciente.
Essa técnica de compartilhamento afetiva apenas faria com que o paciente tivesse ainda mais problemas na superação de suas resistências e poderia fazer com que o paciente tentasse inverter a relação analítica-paciente. Ele acredita que o médico deve ser um verdadeiro espelho diante de seu paciente, mostrando apenas aquilo que lhe é mostrado. Tampouco o médico deveria repousar sobre o paciente ambições pedagógicas, assim como não deveria operar com ambições terapêuticas, pois deve respeitar as limitações do paciente, colocando as capacidades do mesmo sempre à frente de seu próprio desejo. Por fim, é feita ressalva acerca de uma colaboração intelectual do paciente. Freud aponta que a leitura de textos sobre a psicanálise não deve ser proposta pelo analista, na medida em que o próprio analisado precisaria traçar seu próprio caminho na análise, sem recorrer em demasia à teorização. Pois, com esse conhecimento, alguns pacientes podem vir a desistir da terapia, podem iniciar um debate intelectual durante a terapia ou podem de alguma forma vir a prejudicar o curso do tratamento.